Olá, o programa História da Gente está iniciando. E eu queria te convidar, você está sentado aí no seu sofá, convido o pessoal tudo para sentar junto aí e assistir o programa com a gente. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo também a Rede Super por ser esse canal que leva essa mensagem até a tua casa, e a Igreja Batista da Lagoinha por nos abrir as portas, por ouvir histórias tão lindas e maravilhosas como essa. Hoje eu estou aqui com esse grande homem de Deus aqui. Ele escreveu livros maravilhosos. Apóstolo Robson Martins. Meu irmão, Amém. Que honra te receber aqui. A honra é minha. Prazer. Prazer todo meu. Me conta aí de onde surge esse homem de Deus, de onde você veio, qual que é a tua cidade, como é que foi sua infância, sua história? A minha história é uma história bem profunda na presença de Deus, né? Aos meus 16 anos de idade, eu fui cheio do poder do Espírito Santo, tive um encontro sobrenatural com Jesus Cristo. Fiz uma comunidade carente lá no Rio de Janeiro, um dos lugares muito violentos, na Baixada Fluminense, né? Eu morava numa comunidade que, infelizmente, era um lugar muito crítico, né? Tinha tudo para dar errado na vida. Minha mãe era uma cristã, uma mulher de oração, né? E por causa das orações dela, estou aqui hoje, graças a Deus, né? Tive um encontro profundo com 16 para 17 anos de idade. Dali em diante, ao meus 17 em diante, eu comecei a servir no ministério, já era obreiro. 19 anos já era missionário, com 20 já era pastor, já casado. E não parei até o dia de hoje, né? E hoje nós temos um ministério chamado Ministério Instituto de Restauração Escola de Fogo, que é um ministério que tem uma proposta de levar restauração para a igreja dos últimos tempos, nas últimas horas. E debaixo de revelação e graça, Deus tem nos dado graça, autor desses livros aí. E tem muita história para contar, muita coisa boa que eu creio que pode impactar a vida das pessoas e trazer também, né, a força e o poder do Espírito e ânimo e esperança para aqueles que crêem num chamado sobrenatural. Bem, o apóstolo vai nos contar muita coisa boa aqui hoje, vai falar tanta coisa. Nós vamos gastar os 30 minutos assim com muita coisa interessante. Mas ele só tem 32 anos. 32 anos. Novo, rapaz. Novo. E com essas experiências assim, é sinal que Deus, ele abrevia mesmo o tempo, né? Abrevia. Eu falo para você, né, o compromisso, a responsabilidade com o chamado. Desde que eu fui cheio do Espírito Santo, eu tive um impacto muito poderoso naquele dia. Fui batizado com o Espírito Santo no monte, né? Um dia, chegando da escola à noite, uma missionária com o marido dela me convidou para ir no monte. Olha só. Naquele dia, eu conto essa história no livro Buscando o Espírito Santo com a mente renovada. Naquele dia, eu tive um encontro sobrenatural com Deus. Desde criança, Deus falava para minha mãe, né, que eu tinha um chamado, que Deus me levaria para as nações. E naquele dia, aquela missionária profetizou na minha vida, Deus me levaria aos 4 cantos do mundo para levar o Evangelho nesses últimos dias. E naquele dia, eu fui batizado com o Espírito Santo e nunca mais parei. O senhor tem uma grande honra, né, de fazer... Uma honra. Ficar dias no monte, Sim. ali acampado com o Espírito Santo. Sim. Isso é uma honra. Como honra. é que é viver uma honra dessa? É muito incrível, porque as pessoas falavam que eu era louco, né? As pessoas falavam que eu era o cabrito do monte, porque eu só vivia no monte. Cadê o Robson? Só no monte. Eu quero dizer para você que tudo isso aqui foi possível, tudo esse curto tempo, né? Esses anos, eu considero 14 anos, intenso na presença de Deus. Foi por uma vida de dedicação à oração. Eu me agarrei totalmente à proposta pela qual Deus me chamou. Eu não parei. Entendendo? O chamado sobrenatural foi a graça do Senhor que me deu tanta força para me buscar o Senhor. E sobre os acampamentos, esses livros, a maioria desses livros aqui que vocês estão aqui, nasceu tudo no monte. Quando eu ficava acampado, eu ficava escrevendo os livros, Deus me dava por revelação, né? E hoje são 14 livros lançados e isso nasceu o quê? Uma vida de oração, buscando intensamente, ficava acampado 40 dias de jejum, oração no monte, era uma loucura mesmo. Mas ali que eu tive meus encontros sobrenaturais com Deus, onde Deus me guardou e chegamos até aqui. Bem, como eu cheguei até o apóstolo, pastora Cecília, abençoada, nós viajamos juntos, e ela sempre me fala do senhor, sempre, sempre, sempre. E aí eu estou aqui segurando algum dos livros, são 14 livros. Esse aqui, Buscando o Espírito Santo, esse é especial, né? Esse é especial. Esse é o nosso xodó, é primogênito. Primogênito. É o primogênito, mais querido. Como é que foi escrever esse livro, cara? Uma experiência que eu tive, que eu lembro, ao meus 19 anos de idade, eu já era um rapaz muito cheio do Espírito Santo, já era pregador, já comecei a pregar com 17 anos de idade. A igreja que eu frequentava, que eu servia, era uma igreja Assembleia de Deus pentecostal. Tinha a visão dos dons, mover do Espírito, era uma igreja boa. Mas não conhecia o Espírito Santo como pessoa. Eles não conheciam a pessoa do Espírito Santo. E um belo dia eu falei, Deus, eu quero mais de Ti. Foi quando o Espírito Santo falou para mim assim, você vai conhecer o meu fruto, você vai gerar o meu fruto, a tua vida e conhecer a minha pessoa. E o Senhor começou a me revelar
Durante 1 ano e meio eu passei, ao meu 19 anos de idade começou isso. 1 ano e meio para me entender a pessoa do Espírito Santo, porque ninguém me explicava sobre isso. Ninguém me falava sobre a pessoa do Espírito Santo, embora era um pregador pentecostal, tinha os dons, se mover nos dons, mas não significa que você conhece a pessoa do Espírito Santo. Mas um dia eu tive um encontro sobrenatural. Eu passei 1 mês ininterruptamente orando, só uma oração fazia. Me ensina, Senhor, a te amar de todo o meu coração como tu me amas. Me ensina a te amar de toda a minha alma, de todos os meus pensamentos. Eu só fazia esta simples oração. Eu falava, Espírito Santo, me faça conhecer quem tu és. E eu comecei a ficar mergulhado horas e mais horas na presença de Deus. Eu fui entrando para dentro de uma nova dimensão de vida, uma nova revelação chegou na minha vida sobre a pessoa do Espírito Santo. E naquela temporada, pastor, foi um encontro na minha vida que marcou, vou falar para o Senhor, radicalmente abriu as portas da revelação na minha vida sobre o reino de Deus. Eu lembro que depois de 1 mês orando sobre isso, uma madrugada, subitamente eu fui acordado pelo Espírito Santo, né? Eu vi uma nuvem branquinha dentro do meu quarto e eu senti uma presença descendo sobre mim, uma luz em todo o meu coração e eu chorava como criança, eu chorava, eu fui visitado por um amor de Deus, a qual eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. A minha experiência com o sobrenatural, com o batismo com o Espírito Santo, com fogo, foi incrível, despertou dons, despertou chamado, despertou para a gente conhecer o Deus invisível, mais real. Mas a minha experiência com a pessoa do Espírito Santo me levou para dentro do caráter de Cristo. Uma vida totalmente transformada pelo fruto do Espírito Santo. Dali em diante, eu lembro naquele dia, era 3 horas da manhã, passei uma experiência incrível aquela madrugada do Senhor, dormi. Quando foi 6 horas da manhã em ponto, eu ouvi uma voz me acordando. O Espírito Santo falou, acorda, levante. A partir de hoje, Deus falou para mim assim, a partir de hoje, eu te ensinaria a andar pela minha presença e governada pela minha presença a sua vida. Todos os seus dons, tudo que eu te dei, estará debaixo do meu governo. E eu não entendia aquela palavra. Mas quando eu cheguei no serviço, eu trabalhava num CPD, num hospital. Naquela manhã, a primeira pessoa que bateu comigo de frente num estacionamento onde entrava no meu setor, era uma mulher muito pecadora, uma mulher que tinha uma vida destruída. Né? Eu conhecia a vida dela, pregava para ela, mas naquele dia, quando só ela me cumprimentar, ela começou a chorar, só de chegar perto de mim. O Espírito Santo, aonde eu chegava aquele dia, as pessoas choravam, eram batizadas com o Espírito Santo dentro do meu serviço. A minha sala virava encontro dos cristãos, encontro de batismo com o Espírito Santo. Aonde eu ia, dentro do hospital, carregava unção de curas e sinais, começaram a me acompanhar. A pessoa do Espírito Santo se revelou a mim. Dali em diante, ele começou a me dar uma educação espiritual. E o Senhor falou, vou te educar e você vai ser um educador das pessoas, vai ensinar as pessoas a andar na minha presença. E nasceu esse livro, depois de anos de experiência com o Espírito Santo, hoje eu tenho esse livro, porque eu falo uma mente renovada, buscando o Espírito Santo com a mente renovada, aí nós assentamos esse ensinamento sobre a pessoa do Espírito Santo, a educação, como servir, como andar na presença de Deus, a pessoa do Espírito Santo, né? Porque nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas, né? 3 personalidades diferentes, mas de um único Deus. Entendi, eu comecei a me relacionar com o Espírito Santo, que me preparou para mim, depois que eu conto para o Senhor também, anos mais tarde, onde eu recebi o apostolado, o próprio Senhor Jesus também se manifestou a mim, pessoalmente, fui levado em Espírito, onde eu recebi a graça apostólica, mas eu estava bem mais maduro, isso é outra história também incrível, onde eu estava no monte também, 40 dias de jejum e oração, entendeu? Tive essa grande visitação do céu da minha vida, foi intenso, não foi fácil, foi muita luta, muita abnegação, muita renúncia, muito jejum. Comecei a vida jejuada uma vida de jejum bem cedo, né? Então hoje, inclusive, eu escrevi um livro de jejum também que eu vou lançar esse ano também. Amém. E isso tudo foi muito baseado em muita experiência e nasceu esse livro do Buscando o Espírito Santo, como os outros livros, tudo debaixo de uma experiência específica, uma visitação de revelação específica, e nasceram esses módulos aí, esses materiais. Em menos de 10 anos, é sinal que o senhor está escrevendo 3 a 2 livros por ano. Isso aí. É. E conta aí para mim, como é que chegou o ministério do senhor aqui em Belo Horizonte? Assim, não só em Belo Horizonte, mas em Brasília, no Nordeste. Como é que foi isso? A gente comecei um canal no YouTube pequenininho, nas redes sociais, né? Fazer meus vídeos, isso, começava a fazer meus vídeos. E meus vídeos eram feitos no monte, no meio do mato. E o pessoal se amarrava, o cara só falava de oração. Quem sobe do mato? Eu falei, o apóstolo do mato, só vivia no meio do mato. Porque não tinha estrutura de igreja, não tinha nada disso. Entendendo? Eu vivia com a minha família, com pessoas que me acompanhavam. E eu tenho pessoas que me conheceram meu testemunho desde o início. E estão me acompanhando até o dia de hoje. Todo mundo no mato? Todo mundo no mato. Buscava no monte. E a igrejinha que eu fazia culto era na comunidade, na casa dos meus pais, que eu passei anos ali dentro. Tinha de tudo para sair, pastor.
tudo para sair dali diante. Recebi a grande proposta, conheci grandes profetas de nações que ministraram na minha vida, como o Guilherme Maldonado lá dos Estados Unidos, de Miami. Né? Estive com grandes apóstolos da França, estive com apóstolos aqui do Brasil, homens que reconheciam que eu tinha um chamado muito grande, me chamaram para trabalhar com eles, muitos faziam propósito para mim, mas Deus sempre falava para mim assim, não, volte, porque o que eu vou fazer na sua vida, nem você vai se gloriar e nem ninguém. Entendeu? Então eu passei todo esse processo, tudo isso, esperando no Senhor, muita dor, muita luta, mas hoje eu sou uma pessoa totalmente aqui restaurada, estou aqui com esses livros e com um povo, graças a Deus, abençoado. E como chegou o ministério aqui em Belo Horizonte, foi através desses vídeos, né? A pastora Cecília nos conheceu, a família dela, o ministério do pastor Mauro, inclusive, nós vamos estar com um evento agora também nesse final de semana, sábado. Final de semana. E esse evento nós vamos estar trazendo agora o Instituto Escola de Fogo aqui para Belo Horizonte, para ajudar as igrejas, porque a nossa proposta é ajudar os ministérios, por isso que é Instituto de Restauração Escola de Fogo. Ajudar em quê? Como assim? Nós ajudamos através da Escola de Fogo, apoiamos o ministério, damos cobertura ministerial, ajudamos na restauração de igreja, entendendo? Nosso ministério é aberto a todo para todos os pastores e hoje eu acompanho e ajudo muitos pastores e mentoria a vida deles assim, isso é muito importante. Que coisa mais linda, muito rapaz. E você falou uma coisa muito interessante de dor. Hoje, o cristão ele quer ter experiência com Deus, ele quer viver muita coisa, quer ter dons, mas não quer passar pela cruz. Quer ter uma vida crucificada, né? E aí, como é que é isso? Sentir a dor, sentir assim, às vezes até mesmo sozinho ali. Como é que é isso? Uma coisa que é muito interessante. Primeiro, quando nós estamos amadurecendo no Evangelho, sofremos as nossas dores, nós vamos entendendo que a nossa dor depois ela não vai ser mais tão importante. Hoje, eu carrego as dores de Cristo na minha vida. Eu sou uma pessoa totalmente sarada e completa e plena em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida. Mas as dores que eu carrego hoje como homem de Deus, as dores de Cristo. Eu dei as minhas dores para Ele e assumi as dores dele sobre mim. Paulo diz, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. As dores de Cristo pela igreja, o compromisso pelas almas, pela salvação de almas, são dores, angústias. Eu vivo essa vida de oração em qualquer do compromisso de restauração com vidas e isso nos leva às dores de Cristo em nós. Só o amor dele me faz eu amar e passar horas de intercessão por vida de pessoas, para entrar em favela, comunidades, ir para Nordeste, ganhar tantas almas para Jesus. Essas são as dores de Cristo que eu carrego hoje, entende? As nossas dores pessoais, elas vão se converter a um certo ponto que depois você olha e fala assim, nada se compara às suas dores pela minha vida, Senhor. Nós vamos transitando de fase. Quando nós somos meninos, nós nos preocupamos muito com as nossas dores, mas Deus vai nos amadurecendo, você vai ver que nós vamos passar de uma fase para outra, onde as dores de Cristo vão ser muito mais importantes que as nossas pessoais. As minhas, Ele me libertou, Ele me curou, me transformou e hoje eu carrego as deles. Eu falo para as pessoas, qual dores você quer carregar? As suas ou você quer carregar as dores de Cristo? As suas, Ele vai sempre te dar força para você poder vencer. Ele vai estar ali, vai te dar graça, mas você ficar sempre preso a esses tipos de necessidades emocionais na sua vida. Mas você tem que entender que o Evangelho, Jesus disse, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ele está dizendo que a cruz é um caminho de morte. Tomar a cruz é tomar uma morte para si mesmo. E nós temos que entender que o grau do Evangelho que nós temos, precisamos entender nesses últimos tempos, principalmente nessa era que nós estamos vivendo, temos que ter um Evangelho crucificado, carregar o Evangelho crucificado, uma morte para a nossa carne e nosso desejo. Não sou eu mais quem viu, pastor. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho, está debaixo do governo dele. É ele que respalda tudo isso. É a força do Espírito Santo que respalda tudo isso. Então, essas dores, pastor, que muitos não querem mais carregar na sua vida. Muitos estão sofrendo dores, mas eram dores deles. Não tem nada a ver com as dores de Cristo. Muitos estão dentro do sistema de igreja, nas suas religiões, sofrendo suas dores pessoais, pelas suas necessidades, mas elas não entenderam que é a dor de Cristo ainda. Mas um dia que eles amadurecerem, entregar uma vida crucificada, buscar de fato o reino de Deus em sua plenitude, eles terão as dores de Cristo. E essas dores, por máximo que sentimos angústia, mas são as dores que nos apoderam da sua glória. Essas dores que nos transformam no caráter de Cristo e nos dá a força que nós temos hoje para servir o reino, ter caráter, justiça, força e humildade para servir o reino de Deus e as almas. Uma coisa que o senhor me falou ali muito interessante é sobre o projeto do senhor no Nordeste. Crianças ali, vi crianças, vi família, culto no meio das comunidades, uma equipe bem preparada. Como é que é para o senhor hoje, que é um jovem ainda, sim, e ver Deus realizando os teus sonhos, assim, e realizando através da sua vida sonhos de outras pessoas? Falo para o senhor assim, para mim, a minha maior alegria é essa, né? Servir o reino de Deus e ver essa completitude do Evangelho, essas promessas que Deus me fez. No ano de 2017, o Senhor me visitou em espírito, eu estava na comunidade, morava, dormia no chão com a minha esposa, era uma pessoa pobre, simples, mas sempre cheio do poder do Espírito Santo. Sempre feliz, porque eu fui feliz por causa da presença dele. Hoje, com tudo que eu possa ter na minha vida,
com toda a graça, prosperidade, o que me faz feliz é a mesma coisa de sempre, é Ele, tudo Ele me completa. Isso, dentro daquela comunidade, aos meus 17 anos, ao 2017, eu fui levado no Espírito, Deus me mostrou o Nordeste e as terras vermelhas do Brasil. O Senhor falou assim, ó, te entregarei todas as terras vermelhas do Brasil. Oh. Todas as terras. E eu estou mais uma terra vermelha aqui, Belo Horizonte. Sim. E o Senhor me mostrou o Nordeste. E o Senhor falou, te entregarei o Nordeste. Passou-se anos, né? Eu comecei a missão, foi ano retrasado no Nordeste. Ele falou para mim, agora é teu tempo de ir para o Nordeste. Fui, sem conhecer nada, sem saber de nada, fui com a minha equipe, a primeira equipe, investimos tudo que nós tínhamos ali e partimos para dentro do Nordeste. Foi uma grande colheita, grande traficante da grande cidade lá de Afrânio também, ganhando para tudo quanto é lá, evangelizando muita gente. Foi um grande alcance, graças a Deus voltamos. Ano passado, Deus falou para mim, agora tu vai voltar e vai ter uma grande colheita de alma. Nesse ano passado, nós tivemos umas maiores colheitas de alma no projeto Missão Nordeste. Evangelizamos interruptamente mais de 13 cidades. Entramos para a Rede Globo lá, fomos lá, os vídeos saiu pela própria Rede Globo, o diretor da Rede Globo me conheceu, ficou feliz com o trabalho, deu propaganda, também de graça as propagandas. O que é isso, hein? Foi um milagre de Deus sobrenatural, falar deles para o meu projeto para eles lá, que eu estava lá para evangelizar os pobres. Na Globo ainda? E aconteceu entrar na Globo, depois fomos para a rádio, que é a rádio secular, que toca o forrozinho, virou a rádio da pregação, os ímpios, pessoa católica, todo mundo me ouvia pregar na rádio secular. Entendeu? E expandiu para todo o Nordeste, começou uma explosão. Onde eu passava, as pessoas me conheciam. O pessoal falou, hoje tu é conhecido, é mais conhecido que o Lula no Nordeste. E o pessoal me chama no Nordeste e milhares de almas foram alcançadas. Nossa cruzada foram mais de 28 distritos e cidades. Os ônibus pagos por nós mandávamos ônibus buscar os pobres, buscar as pessoas, trazer, fizemos doação aos pobres, cesta básica, ajudávamos com o ato social, né? Fizemos mais de 2.000 crianças abençoadas com cesta básica, mais de 1.500 famílias supridas com cesta básica, com ajudas comunitárias e espiritualmente uma grande colheita de milagres, maravilha, libertação sobrenatural. Esse é a entrega do coração, o resto do milagre Deus faz. E Deus nos ensina. Sem ninguém nunca me ensinar sobre missão, nunca fiz uma escola de missão e hoje estou lançando uma escola de missão porque a experiência com Deus nos dá autoridade, governo espiritual que nos respalda ter essa entrada sobrenatural, porque é Deus conosco, né? Isso é maravilhoso. E assim, quem vê você falando assim de 2.000 crianças, famílias sendo atendidas, parece que acha que o financeiro que manda. Não. É fé. É a provisão mesmo. É milagre. Milagre. Eu falo, pessoal, cara, não dá para acreditar, mas acontece. E a igreja apostólica, como é que é? Igreja apostólica, eu falo apostólica, né? Quando a gente fala que um cara é um apóstolo, simplesmente, no meu entendimento, eu tenho uma escola de ministério, estou lançando agora o Ministério Quíntuplo. Deus me deu uma revelação sobre o Ministério Quíntuplo. Né? A graça que eu recebi apostólica faz alguns anos atrás, quando eu estava no Monte 40 Dias, acho que eu estava com meus 27 anos, se não me engano, 27 anos. Passei um período muito profundo, eu não aceitava isso na minha vida, ainda era meio cético em umas certas partes, por questão de mais humildade mesmo, achava que tinha alguns excessos no Evangelho, mas um dia Deus me visitou com essa glória na minha vida. Eu tive um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, depois de 40 dias de jejum e oração, o Senhor falou assim, eu vou te levantar como meu apóstolo das nações. O Senhor veio a mim, apareceu, minha equipe profetizou na minha vida, tive uma grande experiência e depois aconteceu um milagre dentro daquela semana, eu estava no monte, um apóstolo muito conhecido da equipe do Randy Clark dos Estados Unidos, me ligou, o apóstolo Marcelo Casagrande, me ligou e falou, pastor Robson, eu tenho algo para te falar, não fale nada, só ouça o que eu vou te falar. Eu não aceitava a unção apostólica na minha vida, mas um dia Deus enviou o Randy Clark na minha vida, Dave Robson profetizou na minha vida, e hoje eu tenho a graça apostólica, minha vida foi transformada, e Deus mandou no Rio de Janeiro te consagrar, te levantar, reconhecer teu chamado apostólico. Ele veio numa época, em dezembro, estava acompanhado, novembro, dezembro, eu teria um retiro de libertação que eu fazia no retiro, todo ano eu fazia esse retiro no Rio de Janeiro, desceu esse apóstolo, mais 2 apóstolos de São Paulo conhecidos, eles me reconheceram e me consagraram apóstolo, dali passei 3 anos intensos para aprender, apanhando, tentando querer mais do mundo espiritual, aprendendo, tendo uma nova dimensão de vida e a revelação, a estruturação apostólica me foi sendo dada. E hoje, quando nós falamos que Deus levanta o apostólico, uma missão apostólica, é uma revelação específica que o Senhor dá a esse homem na terra para uma missão. Seria impossível fazer o que eu faço hoje, seria impossível cuidar de todas as áreas ministériais e operar nos 5 ministérios se não tivesse um manto apostólico, uma unção que nos respalda isso, entende? Somente
o Senhor por revelação. Então, tem muito que falar sobre isso, mas é um bom detalhe falar para o Senhor. Hoje, nosso ministério apostólico, e trabalhando com o Ministério Quinto, que acreditamos em profeta, pastores, evangelistas e mestres, né? Treinamos, ajudamos as pessoas através dessas escolas a desenvolver o sobrenatural, trazer estrutura de reino para elas e ver essa libertação que todos nós precisamos viver. Rapaz, e agora essa série aqui, ó, da Netflix não, mas essa série aqui eu fiquei impressionado com a restauração de sacerdotes. Isso aí é violento. Restaurando a autoridade real e sacerdotal, restaurando os sacerdotes santos, restaurando a herança dos filhos. E está faltando só mais um, são quatro. Como é que foi isso aí? A série Restauração do Sacerdote, eu recebi uma revelação sobre o sacerdócio, né? O sacerdócio precisava de restauração no Brasil. E o Senhor me entregou a série Restauração do Sacerdote. Eu estava em Israel, né? E ele, o Senhor me visitou com essa revelação. Falou, você vai escrever, você vai trabalhar com a restauração do sacerdote. E Deus começou a me dar uma revelação muito profunda sobre sacerdócio, os valores sacerdotais, a restauração dos últimos tempos, o combate contra os principados, esses princípios distorcidos que têm distorcido muito o sacerdócio, é a religiosidade, é excesso daqui e dali, que o Senhor entende muito bem. Mas esse módulo nasceu para trazer libertação, restauração, ou seja, cada módulo desse tem uma área de libertação, como o 2 aqui, trabalhamos na restauração sexual. Estamos fortemente, violentamente nessa área, que é uma das áreas que o sacerdócio hoje é mais agredido, onde nós temos mais problemas hoje em dia, é na restauração sexual. Trabalhamos nisso, combatemos princípios de principado, como o trono de Jezabel dentro disso aí. Trabalhamos na restauração da área específica que contamina dentro desse ministério, como no profético. Trabalhamos os verdadeiros valores do verdadeiro ministério profético, a pureza do profético, a integridade do profético, e entramos nos princípios da restauração do temor sacerdotal. Aí já uma outra dimensão. Tudo dentro do módulo isso aí. Agora, o manto de oração, rapaz. Isso é forte. Nossa, a base de tudo, né? Tudo. A base de tudo. Sem vida de oração, nada tinha sustentação. Não tem. Eu falo para a igreja o que eu mais ensino, inclusive, vou pegar nossas últimas pregações no nosso canal agora, a ver só sobre oração, princípio da oração, valores da oração, restaurando a vida de oração, tudo dentro da oração, porque se nós estancarmos a vida de oração da igreja, você mata o sacerdócio, mata todo o resto. Acabou com a vida. Acabou com tudo. E eu vou te falar, montar os grupos de oração na igreja é uma luta para qualquer pastor. É uma guerra. Montar grupo de oração e grupo de louvor, meu amigo, só Jesus. Esse aqui, vida no Espírito, operação do Espírito Santo no nosso Espírito, andar no Espírito é imersão na presença de Deus. Ativação profética. Entrando nas dimensões do Espírito. E aí? É muito lindo. Vida no Espírito, isso aqui é para dar o quê? Isso aqui é estruturação de o que é uma vida no Espírito. O que é revelação? Né? Operar nas faculdades do Espírito, discernimento, comunhão, né? A consciência do Espírito, como o Espírito humano opera, como a atividade do Espírito, como a mente opera com o Espírito, como o coração opera com o Espírito. Toda uma estruturação espiritual para ensinar as pessoas a andar no Espírito, pelo Espírito Santo. Sim. No Espírito, pelo Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. Temos outros modos que não está aqui, que é restauração, reconciliação 1 e 2, que é da área de libertação. Entendeu? Vamos trabalhar profundamente na libertação, quebra de maldição, rompimento de maldição, quebra de vínculos. É áreas muito mais profundas em questão de restauração pessoal em libertação. A ativação profética é para o profético. E tem outros modos aí, tem tanta coisa. Que é literalmente aprender com quem ensina, que é o Espírito Santo, Coríntios 2,6. Apóstolo. Sim. O trabalho de vocês em Belo Horizonte, ele vai muito além só do ministerial de igreja, né? Vocês têm interesse também de evangelização, missões aqui dentro. Missões, como é que é isso? Isso é muito importante. Inclusive, nós estamos começando agora o trabalho do Instituto Escola de Fogo aqui com o pastor Mauro e sua família. Uma família que eu me acompanhava há 4 anos e Deus nos conectou, né? E agora o Senhor está me trazendo, inclusive, estou essa semana aqui para agora inaugurar o Instituto aqui. Né? E vamos começar a fazer toda a implantação do que é no Rio de Janeiro e em Brasília, aqui em Belo Horizonte, e ajudar essa juventude, ajudar essas pessoas a evangelizar e fazer a nossa parte que contribuindo com os outros ministérios que tem em Belo Horizonte. Né? Então nós deixamos o endereço também de vocês aqui, né? Sim. Vocês deixaram o endereço aqui na Avenida Henrique. Tá ali, já tá bonitinho. Já tá ali, já? Mas, apóstolo, nós estamos terminando 30 minutos com o apóstolo, passa rápido demais. Meu Deus. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo as cartas de Paulo. Mas eu queria te parabenizar. Obrigado. Dizer que eu conheço, o pessoal foi na minha igreja, foi numa cruzada tua,
Foi uma benção. Oh, que bom. Muito feliz por Voltaram isso. restaurados. E ontem, quando eu fiquei sabendo que você estaria em Belo Horizonte, a primeira coisa que eu fiz foi ligar. Oh, Não posso perder essa oportunidade. Foi uma honra essa Eu queria daí. que o senhor aproveitasse aí essa câmera aí Amém. e falasse com essa pessoa que está em casa aí. Ok. Fique à vontade. Ok. Quero primeiro agradecer ao Senhor, a todos vocês que estão nos ouvindo. Para mim é uma honra estar aqui, receber esse convite, mas que nesses últimos momentos você possa entender, né, o valor do seu chamado. E para que você possa entender, se você de fato ama a Deus, você tem que amar a vida de oração. Tudo na minha vida foi baseado debaixo de uma vida intensa de oração. Toda dependência, tudo que eu sou, tudo que Deus me concedeu na minha vida foi construído pela fidelidade a uma vida de oração e compromisso com a palavra de Deus. Eu costumo dizer que todas as pessoas que dizem que amam a Deus, que não oram, isso é algo romantizado. Mas algo sólido, verdadeiro, um amor verdadeiro é aquele que se entrega. Eu quero dizer para você que tudo é possível na sua vida se você voltar a valorizar a vida de oração. Tudo que você dá valor, aquilo que você demanda tempo, dá prioridade na sua vida, é o que você vai ver um destravamento sobrenatural na sua vida. E eu acredito que nesses últimos dias que nós estamos vivendo na terra, nós estamos vivendo nos últimos tempos, é o tempo que Deus vai restaurar esse manto de oração sobre a igreja. Porque a igreja do avivamento dos últimos dias será uma igreja que vai clamar, que vai orar e vai buscar o sobrenatural na sua vida. Então, chamo todos os jovens, pais, mães, todos vocês que estão me ouvindo, volte a buscar a intimidade, a comunhão com Deus por meio de oração. Nós temos dependido muito da unção de homens, mas depende da presença do Espírito Santo na tua vida. Com tudo na minha juventude que eu passava, todas as necessidades, todas as lutas, todo o inferno que eu já passei na minha vida que eu superei, foi porque eu dediquei a minha vida à oração. E se tem uma coisa que eu faço na minha vida que me mantém hoje na vitalidade, protegido pela santidade do Senhor, é a vida de oração. E se tem algo que Deus tem que restaurar nas igrejas hoje, é o valor da oração. Restaurar essa vitalidade, a vida do Espírito sobre a igreja através de oração. Amém? Então, digo para vocês que Deus visite a sua vida, que você tenha uma renovação, tenha um novo encontro com o poder do Espírito Santo, para que essa misericórdia esteja sobre você, sobre o ministério, sobre a sua família, e que nesses últimos dias nós possamos resplandecer a nossa luz com grande poder e graça pelo Espírito Santo nessa terra. Amém? Bem, a sua esposa chama? Monique. Monique e a bebê? Noemi. Noemi. Bem, o programa História da Gente é isso aí, gente. A gente está sempre à busca de histórias maravilhosas que vão edificar a nossa vida. Hoje nós recebemos aqui o apóstolo Robson Martins. Recebemos esse homem de Deus que tem trabalhado muito pelo Evangelho. E eu queria te pedir, compartilhe esse vídeo. Se você puder, deixe seu comentário, inscreva aí no canal e nos abençoe. Que o Senhor te abençoe muito aí. Obrigado. História da Gente vai ficar por aqui e até o próximo programa.